Boa tarde. Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro, e o Senado Notícias está no ar. A sessão plenária de hoje está marcada para as 4 horas. Vamos conferir aqui no telão os 5 itens que estão na pauta. Os senadores devem votar a criação do Programa Emergencial de Aprendizagem nos anos finais dos ensinos fundamental e médio nas escolas públicas. Outro projeto na pauta transforma 21 cargos de defensor público federal de segunda categoria em 18 cargos de defensor público de primeira categoria, por causa da criação do Tribunal Regional da 6ª Região em Minas Gerais. Também pode ser votado a criação de um sistema de protocolo integrado em todo o país para a entrega de originais de documentos de processos judiciais. E a criação de um documento de identidade próprio para quem trabalha em cartórios, como notários, registradores e escreventes. O último item na pauta é a aprovação do texto da emenda à Convenção sobre Proteção Física do Material Nuclear, assinada pelo Brasil em Viena em 2005. E amanhã, o plenário do Senado deve analisar 2 propostas que prometem auxiliar na redução dos preços dos combustíveis. Uma determina a cobrança de um valor fixo do ICMS e a outra muda a política dos preços dos combustíveis. As 2 propostas têm relatório favorável do senador Jean Paul Prates. Uma delas já foi aprovada na Câmara dos Deputados e determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, por litro na refinaria ou na importação. Nós estamos estabelecendo a incidência monofásica sobre o diesel e o biodiesel, produto unificado na forma do diesel final, a gasolina C, que é também gasolina e anidro, portanto, gasolina A e o etanol anidro estão colocados também na lista, e o gás de cozinha, que é GLP, gás de liquefeito de petróleo, ou gás de liquefeito de gás natural, porque nós temos também gás de liquefeito a partir de gás natural. Então, o GLP e o GLGN, na saída das suas respectivas unidades produtoras ou importadoras. Monofasia é exatamente este conceito. A alíquota que vai ser aplicada sobre esses produtos passa a ser a alíquota ad rem, não existe a opção do ad valorem, e a implantação disso será feita pelos estados. A outra muda a política de preços de combustíveis e teve um novo relatório substitutivo apresentado no fim da semana. O novo texto propõe a criação da Conta de Estabilização de Preços, administrada pelo governo federal. O relatório anterior criava um fundo que seria usado para equilibrar os preços. Mas como o Legislativo não pode criar fundos para o Executivo gerir, a solução foi então propor a Conta de Estabilização de Preços. Os recursos viriam da tributação de exportações de petróleo bruto, dos dividendos da Petrobras, das receitas adquiridas pelo governo durante a alta dos preços, como participações da União nos regimes de concessão e de partilha, e de outros superávites financeiros. O projeto também cria um imposto sobre a exportação de petróleo bruto, que seria usado para compor a conta. O Senado precisa dar essa sinalização para que as pessoas cheguem ao feriado, né? Mesmo que não haja carnaval pelas cidades, é um carnaval atípico, mais uma vez, infelizmente, mas que pelo menos tenham um feriado com a certeza de que o Senado cumpriu o seu papel e passou essas 2 leis para a Câmara finalizar e entregar ao presidente da República e ao Brasil, para que a gente tenha, dentro de mais 30 dias, pelo menos, o começo do impacto da utilização da conta de estabilização de preços e também da nova forma de aplicação do ICMS nos estados. Os 2 projetos estão tramitando em conjunto, é bom que eles tenham uma apreciação também conjunta, embora não haja um apensamento, mas como um trata de um PLP que regula questões relativas ao ICMS e o outro projeto de lei que estabelece a conta de equalização, e também há a questão dos impostos federais, que pode ser e deve ser objeto de emenda para uma eventual isenção no caso do diesel e do gás, é importante que eles sejam apreciados em conjunto, inclusive pelo mesmo relator. Os 2 projetos seriam analisados pelo plenário do Senado na semana passada, mas a votação foi adiada na busca de maior entendimento em reuniões entre os senadores, com a Câmara e o Executivo. Um dos pontos hoje tratados pelo Ministério da Economia é quanto a essa questão da tributação federal sobre o combustível, que é uma avaliação que eles estão ainda fazendo, chegando a uma conta possível, que pode ser
um dos institutos inseridos nos projetos apresentados e apreciados pelo Senado. Isenção fiscal para equipamentos fotográficos, facilidades para entidades filantrópicas captarem recursos e a regulamentação dos negócios com moedas virtuais. Projetos aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. Mais de 200 bilhões em operações com criptomoedas ou moedas virtuais foram comunicadas à Receita Federal no ano passado. Mais do que o dobro das operações realizadas em 2020. O interesse dos brasileiros por esse tipo de investimento levou à necessidade de uma regulamentação específica, o que não existe hoje. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que vai agora a plenário está em debate há quase 3 anos no Senado. O relator, senador Irajá, analisou 3 projetos que tramitavam em conjunto e apresentou um substitutivo. O texto define como ativo virtual moedas negociadas exclusivamente pela internet. Ele prevê, por exemplo, que empresas só poderão atuar no setor com autorização do governo federal e serão obrigadas a manter registro de todas as transações. O projeto também criminaliza a obtenção de vantagem ilícita por meio da prestação de serviços relacionados a ativos virtuais, com pena de prisão. Além da nomeação do próprio Banco Central como a entidade responsável em credenciar essas corretoras ou fintechs, nós também estamos alterando o Código Penal, tipificando, esse tipo de crime financeiro conhecido por muitos como pirâmides financeiras, ou em alguns casos que foram noticiados de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Então, nós estamos aqui ampliando no Código Penal, tipificando esse crime de fraude por criptomoedas, considerando a pena na reclusão de 4 até 8 anos. Outro projeto aprovado pela comissão prevê isenção de impostos na importação de equipamentos e materiais para uso exclusivo de fotógrafos e repórteres cinematográficos. O projeto que veio da Câmara prevê que as isenções somente serão concedidas aos equipamentos e materiais que não possuam similar nacional e pelo prazo de 5 anos a partir da publicação da lei. Os senadores também aprovaram a permissão para que entidades beneficentes possam captar recursos por meio de títulos de capitalização. A SUSEP propôs por circular um outro meio extremamente complicado e nós então estamos buscando esse restabelecimento porque ninguém ignora as profundas dificuldades que vivem estas entidades assistenciais, tanto as APAES como os hospitais filantrópicos. E o recurso dos títulos de capitalização resolvem ou ajudam extremamente a solução. Nós vivemos um momento em que a solidariedade é feita pelos humildes, Parece que quem tem dinheiro não tem essa questão solidária, Você vê que o Brasil, a solidariedade vem das pessoas humildes. Quem se mobiliza para arrecadar, quem se mobiliza nas redes sociais? Pobres. Você não vê pessoas abastadas, ricas, fazer esse tipo de movimento. É impressionante. Não vai resolver todos os problemas das nossas entidades filantrópicas, mas já vai amenizar. A Comissão de Assuntos Sociais também se reuniu hoje. Os senadores rejeitaram uma proposta que regulamentava a profissão de terapeuta naturista. O texto considerava como terapia naturista algumas atividades já inseridas em outras especialidades, como homeopatia, psicanálise, acupuntura e arteterapia. A proposta que simplifica os impostos sobre o consumo é um dos destaques da reunião da Comissão de Constituição e Justiça amanhã. O relator do texto, o senador Roberto Rocha, vai apresentar o parecer. A PEC 110, aguardada por todos há muito tempo, e eu fico muito lisonjeado de poder chegar ao ponto em que amadureceu de tal modo que, se não colher
apodrece e cai. Foi mais um apelo do senador Roberto Rocha para que as mudanças no sistema tributário brasileiro, que vêm sendo discutidas desde 2019, sejam finalmente votadas. A intenção da reforma é simplificar a cobrança de impostos de pessoas físicas e empresas. Para isso, ele propõe a unificação de vários tributos que incidem sobre o consumo e cria um imposto sobre valor agregado, o IVA. A última versão do texto, apresentada pelo senador Roberto Rocha, cria um IVA dual, dividido em 2 tributos. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria PIS e COFINS, e outro chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS, recolhido pelos municípios. Outra mudança importante é que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino. O texto tem a aprovação da Confederação Nacional dos Municípios. Como o projeto é de 20 anos, nenhum município vai perder, mesmo esses que eventualmente estariam e que estão alegando que vão perder, não perderiam. Então, a população tem que ser o destino do tributo e não onde está um negócio, né? Então, em cima dessas questões e mais a equiparação com os estados, onde nós vamos poder, de forma econômica, num conselho federativo integrado pelos secretários estaduais de Fazenda e municipais, nós possamos criar uma estrutura para normatizar e encaminhar. E como tem um prazo aí de 20 anos, nesse mandato atual não vai haver praticamente nenhuma alteração. Esse economista diz que a reforma tem muitos pontos positivos, mas ainda precisa de ajustes. No Brasil pós-Covid ficou claro a necessidade de que vários setores, como a questão ambiental, social e econômica, foi muito importante que tivesse recurso. Já estamos com um déficit de 1,15 do orçamento da União. E isso, né, a gente precisa pôr no papel. Que investimento a gente precisa, né? Porque só tirar e isentar o setor privado não garante crescimento. Precisa também de investimento público. Então é isso que nós precisamos pensar e ponderar sobre os prós e os contras dessa reforma. Para o senador Roberto Rocha, a modernização do sistema é uma necessidade diante do avanço tecnológico. O desafio, segundo ele, é como tributar isso. É um mundo digital, onde nós temos aí, num processo acelerado, vários produtos e serviços sendo desmaterializados. Todos aqui sabem que até pouco tempo a gente saía ali para comprar CD e DVD. Está tudo na nuvem. Então, o desafio é como tributar isso. Ou seja, nós temos um mundo digital e um sistema tributário analógico. Nós queremos fazer a reforma tributária não clássica, também tecnológica, onde a gente pode tributar, além do produto, o dinheiro. Mudanças à vista no Estatuto do Desarmamento. A Comissão de Constituição e Justiça examina também amanhã projeto enviado pelo Poder Executivo e aprovado pela Câmara dos Deputados em 2019. Veja as principais mudanças na reportagem de Carla Benevides. O projeto de autoria do Poder Executivo altera o Estatuto do Desarmamento, o Código Penal, a Lei de Segurança Bancária e a Lei de Segurança Nacional, além de disciplinar o Sistema Nacional de Armas. A proposta foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 e aprovada pela Câmara no mesmo ano. No Senado, o relator do projeto é o senador Marcos Duval. Pelo texto, os CACs, sigla para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, seriam incluídos no Estatuto do Desarmamento. Pela proposta, a quantidade de armas autorizadas para caça ou tiro esportivo será regulamentada pelo Comando do Exército, assegurado o mínimo de 16 armas de calibre permitido ou restrito, das quais 6, no mínimo, poderão ser de calibre restrito. Permite também que atiradores e caçadores possam transportar uma arma de fogo curta, como pistola ou revólver, já em condição de pronto uso, no trajeto até os locais de treinamento e competição. Caberá ao Comando do Exército a prerrogativa de fazer o registro, o controle e a fiscalização das atividades. Entre os critérios para que o Exército libere o registro aos CACs estão
laudo de aptidão psicológica, certidões de inexistência de antecedentes criminais, além de documentos pessoais. O registro valerá por 10 anos. O texto prevê ainda que agentes de segurança podem adquirir até 10 armas de uso permitido ou restrito, curtas ou longas, para a prática desportiva. A regra vale para integrantes das Forças Armadas e Auxiliares, agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e do Departamento de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional, além de policiais do Senado e da Câmara. O projeto também aumenta as penas para quem cometer irregularidades em relação à posse e ao porte de armas, sejam elas de uso permitido ou restrito. No caso do comércio ilegal de armas de fogo, a pena, que hoje varia de 6 a 10 anos de detenção e multa, passa para de 6 a 16 anos. A pena pode aumentar em até 3/5 se a arma for de uso proibido. Também há agravamento da pena se houver disparo de arma de fogo em lugar habitado e se houver omissão de cautela, que é quando um menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodera da arma. Hoje o CAC ele se desloca para o stand de tiro, para o clube de tiro, com vários armamentos. E ele não pode transportar uma arma, ele não pode portar uma arma de defesa para caso ele seja abordado por meliantes para a subtração das suas armas. Então fica difícil a segurança do atirador, bem como do seu acervo, que está indo para o stand, para o treinamento, para a competição de tiro. Então isso vem acabar com esse problema. A gente tem a ampliação do ambiente da posse. A posse que você tem hoje é quando você tem a arma na sua casa ou no seu local de trabalho. E você vai ter uma ampliação do perímetro onde essa arma vai poder estar para ser considerada ainda posse. O projeto que cria a Lei Geral do Esporte é um outro item na pauta que a Comissão de Constituição e Justiça deve votar nesta quarta-feira. A proposta foi apresentada em 2015 por uma comissão de juristas, na tentativa de unificar em uma só lei as várias normas legais que regem os esportes. Mas como muita coisa aconteceu de lá para cá, os senadores apresentaram 61 emendas para atualizar a matéria. 45 delas foram aceitas, total ou parcialmente, pelo relator, senador Roberto Rocha. O senador Carlos Portinho foi o autor de 54 emendas. A Lei Geral do Esporte ela é importante para consolidar esse texto, trazendo muitas inovações, como a responsabilidade dos torcedores por atos homofóbicos, racistas, como principalmente pacificar algumas relações, algumas questões trabalhistas da relação do atleta com o clube, que demandam muito do Poder Judiciário, que já estão amadurecidas e que podemos tratar numa legislação própria. A proposta unifica o texto de 6 leis que são revogadas na íntegra, entre elas a Lei Pelé. O novo texto regulamenta o Fundo Nacional do Esporte, o Fundesporte, que também ainda precisa ser aprovado pela CCJ. Outra inovação é a tipificação do crime de corrupção privada no esporte, que passa a ter pena de 2 a 4 anos de reclusão. Agora ela é tipificada, ou seja, existe uma previsão legal para a sua ocorrência, não só das hipóteses em que se pode considerar a existência de uma corrupção, mas também justamente de como ela deve ser tratada, quais são as suas penalidades. Depois da CCJ, essa proposta segue para a Comissão de Educação, onde pode ser aprovada em decisão final. O Senado promoveu ontem uma sessão temática sobre estratégias para garantir o retorno e a permanência de crianças e adolescentes nas escolas públicas. Durante o debate, foi lida uma carta da Fundação Malala com um apelo pela educação. O requerimento do senador Flávio Arnes e de outros parlamentares alertou sobre o impacto da pandemia na área da educação. O assunto foi amplamente debatido pelos participantes, que mostraram, entre outros dados, que, de acordo com o PNAD, atualmente, mais de 170% de jovens estão fora da escola, se comparados com 2019. A senadora Leila Barros falou sobre o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que apontou que os alunos aprenderam, em média, 28% apenas
do que teriam aprendido nas aulas presenciais. Em matemática, o retrocesso nos levou de volta aos níveis educacionais de 14 anos atrás e em português aos níveis de 10 anos atrás. Mas o dado mais desolador deste documento é a perspectiva de que 10% dos alunos que abandonaram as aulas devido à pandemia jamais voltarão às escolas. A gente precisa pensar em turmação, precisa pensar na expansão da carga horária, na implementação da educação integral. A gente precisa pensar em olhar para o currículo de uma forma sistêmica, holística, e entender quais são as dependências de competências e habilidades para conseguir também desenvolver essas crianças, mas sem tampar o sol com a peneira, como se nada tivesse acontecido. Então tem que ser feito também um trabalho muito forte disso, de recolocar a educação como uma prioridade absoluta em cima de todas as outras prioridades. E em paralelo com isso, a busca ativa. A busca ativa ir atrás de cada criança e adolescente que ficou fora da escola e que não conseguiu aprender. A Fundação Malala enviou uma carta que foi lida pela coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda. No texto, a Fundação demonstrou preocupação com o aumento da taxa de evasão escolar no Brasil decorrente da pandemia. Pediu que os parlamentares assumam compromissos ambiciosos pela educação das meninas, garantindo a implementação de mecanismos como o Fundeb e regulamentando o Sistema Nacional de Educação, para que o financiamento seja distribuído de forma equitativa e que as escolas em comunidades negras, indígenas e quilombolas recebam os recursos necessários para oferecer educação de qualidade às alunas e aos alunos. Eu queria também ressaltar o que já foi também colocado pela Malala na carta, que é preciso que a gente olhe nesse momento, em processos de busca ativa, na inclusão de populações que são historicamente mais marginalizadas e que foram mais afetadas nesse momento. Então, as populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, da educação do campo, do sistema socioeducativo, que muito pouco é olhado e muito poucas diretrizes foram feitas nesse momento de pandemia. Para as crianças em situação de rua, que tem crescido também a população de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil, e aquelas populações também que estão em territórios mais vulneráveis, como territórios urbanos em situação de violência. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação trouxe dados da queda do número de matrículas ao longo dos anos, que apontam 627 mil a menos em comparação a 2020 e 2021. Mauro Luiz Rabelo também falou sobre as estratégias montadas pelo órgão. A estratégia é trazer o estudante de volta à escola, então fortalecer a rede de busca ativa, a inclusão do Disque 100 Brasil na Escola, vou abrir cada um deles daqui a pouquinho, acompanhar e manter o engajamento desse estudante, né? Então, nós estamos criando aqui um sistema de alerta preventivo, criamos um programa chamado Educação em Família, exatamente como uma estratégia de fortalecimento dos vínculos familiares com a escola para ajudar na manutenção, né, dos estudantes na escola. A outra estratégia é a recuperação da aprendizagem dos estudantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o registro dos autotestes para antígeno para comercialização e uso aqui no Brasil, mas com um alerta. O diagnóstico da doença Covid-19 só poderá ser confirmado por um profissional de saúde. Depois de uma análise criteriosa, a Anvisa liberou os autotestes para a Covid-19 no Brasil. O autoteste é parecido com o teste rápido das drogarias, mas pode ser feito por leigos em casa. Fomos até a Rua das Farmácias, em Brasília, e apuramos que ainda não estão disponíveis. Fizemos, então, a experiência com um kit utilizado no Reino Unido, cedido por amigos. Ele vem com um dispositivo de testagem, que contém um líquido, um filtro e um cotonete para extração nasal. 15 minutos depois, o resultado deu negativo. Apesar da aprovação, o Ministério da Saúde não vai incluir os autotestes no plano de enfrentamento à pandemia. A Anvisa recebeu 68 pedidos de registros de autotestes. Desses, 10 foram reprovados. A distribuição no mercado vai ficar ao encargo da empresa detentora do registro. Agora, atenção! O autoteste serve apenas como uma orientação. O diagnóstico sempre vai depender
do profissional de saúde. Vale lembrar que, como é um autoteste, pode haver algum problema na hora da coleta, né? Medo de colocar o cotonete no nariz, a coleta às vezes não pode ser a mais adequada e isso pode interferir no resultado. Então, para fins de viagem, para fins de afastamento de saúde, ele não serve. Aí você vai ter que ter uma comprovação, uma retestagem por meio do RT-PCR ou mesmo antigênico, mas realizado nos serviços de saúde ou no local habilitado para isso. Os médicos recomendam que o autoteste seja realizado 1 a 7 dias após o início dos sintomas ou 5 dias após o contato com a pessoa infectada ou ainda antes de visitar um parente ou pessoa vulnerável. Eu acho que é muito interessante a aprovação pela Anvisa do autoteste. É mais uma arma que todos nós temos para combater esse terrível mal do Covid-19. A partir do momento que o indivíduo que faz o autoteste detecta a presença do vírus, ele com certeza vai tomar os cuidados maiores para evitar a sua disseminação. E assim a gente consegue fazer uma barreira sanitária na propagação dessa doença. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.